Prometeu e o fogo divino. No mito grego da criação, as divindades primordiais criaram os titãs. Crono, o deus do tempo, destronou seu pai Urano, o céu. Depois Zeus, filho de Crono, sucedeu ao pai e lutou contra a antiga geração dos titãs, assumindo o poder. Mas essa geração de deuses também teme perder a supremacia, desta vez para a humanidade. Prometeu, que era um titã, tentou criar seres que superassem os deuses olímpicos. Modelou o barro e com ele fez o homem, à semelhança dos deuses, para que povoasse o mundo. Atena, deusa da sabedoria, admirou a criação e insuflou naquela imagem de argila o sopro divino. Assim surgiram os primeiros seres humanos. Eles eram semelhantes aos deuses, mas não sabiam da sua origem divina e não tinham os conhecimentos necessários à sua sobrevivência. Prometeu, então, resolveu dar o fogo de Hefestos e a sabedoria de Atena para suas criaturas. Ensinou como trabalhar a natureza e utilizá-la a seu favor, sem precisar da ajuda dos deuses. Prometeu, então, foi visto pelos deuses como inimigo e suas criaturas mortais como uma grande ameaça. Por isso Zeus privou o ser humano do fogo. Prometeu não se conformou. Conseguiu acender uma tocha na carruagem do sol e deu aos homens. Ensinou como usar o fogo, a mais importante descoberta que permitiu à humanidade o domínio da natureza. Zeus ficou furioso ao ver que foi contrariado e que o homem possuía o fogo. Por isso tramou sua vingança contra a humanidade. Mandou que Hefestos moldasse uma linda jovem e ordenou a cada um dos deuses que a adotasse com uma qualidade. Chamou-a de Pandora e a enviou como um presente a Epimeteu, irmão de Prometeu, que havia sido advertido para não aceitar presentes de Zeus. Pandora abriu a caixa que ela carregava e continha todos os males, o trabalho, a doença, a loucura, o vício, a paixão. E ela rapidamente tentou fechar novamente a caixa, mas lá dentro só ficou a esperança. Por isso a humanidade sobreviveu, porque a esperança nos dá a capacidade de superar as dificuldades da vida. Depois de mandar Pandora para a vingança contra a humanidade, Zeus dirigiu sua fúria contra Prometeu e ordenou que Hefesto o acorrentasse a um rochedo no Cáucaso, onde uma águia iria devorar diariamente seu fígado. Mas como ele era um titã, esse sempre se regenerava. Passados 30 anos, Zeus ordenou a Héracles que libertasse Prometeu. Entretanto, para que o castigo continuasse a ser cumprido, Prometeu passou a usar um anel com uma pedra retirada do monte. Assim ele se mantinha preso para sempre ao Cáucaso. Prometeu representa o desejo por conhecimento, a audácia humana em busca do saber e a necessidade de compartilhá-lo. Os poetas românticos viram nele um símbolo da liberdade, que leva o ser humano a enfrentar com coragem os desafios da vida. O mito de Prometeu e o roubo do fogo dos deuses é um dos mais importantes da cultura ocidental. Há muitas semelhanças entre esse mito e o do Jardim do Éden. Assim como Prometeu rouba o fogo dos deuses, Adão e Eva roubam o fruto proibido da árvore do conhecimento. Esse ato é considerado uma desobediência e é seguido por uma punição. Esses dois mitos se referem basicamente à mesma coisa, porque expressam uma situação arquetípica, uma possibilidade comum a toda a humanidade. Tanto o fogo roubado quanto o fruto proibido simbolizam a consciência que proporciona ao ser humano uma certa autonomia em relação à divindade. A busca de conhecimento é uma infração cometida contra todos os poderes estabelecidos, mas é um ato necessário. No plano pessoal, o atrevimento de adquirir uma nova consciência pode se constituir num ato de rebelião contra figuras de autoridade. Esse ato é acompanhado de culpa e pode gerar ansiedade.
Mas a não ser que roube o fogo dos deuses, a pessoa permanecerá presa a uma dependência e seu desenvolvimento não terá continuidade. No plano psicológico, o rompimento entre homens e deuses simboliza a ruptura da unidade original da qual nascemos e o início do processo de desenvolvimento da consciência a partir do inconsciente. Prometeu sofre com a ferida que nunca se cura. A humanidade é amaldiçoada com o conteúdo da caixa de Pandora. Adão e Eva são expulsos. Ficamos sujeitos à dor e ao sofrimento, ao trabalho e à mortalidade. Todos esses são efeitos inevitáveis do advento da consciência. A dor, o sofrimento e a morte só existem a partir do momento em que existe uma consciência para experimentá-los. Isso explica a grande nostalgia que temos em relação ao estado inconsciente original, o paraíso perdido. Nesse estado estávamos livres do sofrimento que a consciência inevitavelmente acarreta. Mas, conforme o mito, o ser humano preferiu ser consciente a permanecer no estado de inconsciência original. Essa transição, entretanto, não acarreta apenas dor e sofrimento. O estado paradisíaco, prolongado demais, torna-se uma prisão e o rompimento se faz necessário para garantir a liberdade. Esse mito pode ser relacionado com o despertar de uma nova consciência, representando as transformações individuais e coletivas que precisamos fazer para nos desenvolver. Inspirado por ele, Goethe escreveu um pequeno poema. Encobre o teu céu, ó Zeus, com nebuloso véu, e semelhante ao jovem que gosta de recolher cardos, retira-te para os altos do carvalho ereto. Mas deixa que eu desfrute a terra, que é minha, tanto quanto essa cabana que habito e que não é obra tua, e também minha lareira, que quando arde, sua labareda me doura. Tu me invejas. Eu honrar a ti, por quê? Livraste a carga do abatido? Enxugaste por acaso a lágrima do triste? Por acaso imaginaste num delírio que eu iria odiar a vida e retirar-me para o ermo? Por algum dos meus sonhos se haverem fracassado? Pois não, aqui me tens, e homens farei segundo minha própria imagem. Homens que logo serão meus iguais, que irão padecer e chorar, gozar e sofrer, e mesmo que forem párias, não se renderão a ti como eu fiz.